8 horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje, quarta-feira, 28 de abril de 2021. Bem, ontem o presidente Jair Bolsonaro resolveu editar uma medida provisória que retoma as regras que já vigoraram no ano passado para permitir que empresas preservem os empregos nesse momento. É o mesmo pacote que vigorou durante o ano passado, a possibilidade de suspensão de contratos ou redução de salários em até 70%, com parte desse custo sendo bancado pelo auxílio-desemprego. A gente está hoje no dia 28 de abril de 2021. É uma medida necessária, extremamente bem-vinda e que demorou demais. Demorou demais por quê? Porque as consequências que nós sentimos ainda na nossa economia do que acontece com a pandemia da Covid estão aí, para quem quiser olhar. Aliás, queria contar ontem, eu fui almoçar num shopping, viu, Pedro Campos? Bom dia. Bom dia. E um shopping aqui perto do Grupo Bandeirantes. Shoppings reabriram em São Paulo com restrição de entrada, medição de temperatura, álcool gel, toda a parafernália. E eu acho que a gente criou um pouco também a ilusão de que o problema do baixo movimento na economia, do impacto maior em alguns setores, é simplesmente o fato de que havia restrições impostas pelos governos estaduais. Pelo menos esse é o discurso que vem do governo federal. E aí, quando reabre o setor, a gente percebe que não é tão simples assim. Que a gente vai precisar de muito planejamento, de muita ajuda dos governos com financiamento, com prazos maiores, com compreensão do que está acontecendo em cada lugar. O shopping em que eu fui almoçar ontem estava às moscas. Às moscas. É um shopping que sempre viveu do movimento das empresas, dos escritórios que ficavam ao redor. Pouquíssimos voltaram ao sistema presencial, ainda está todo mundo em home office, pelo menos nesse tipo de atividade. E aí, o fato do shopping ter reaberto me levantou a seguinte dúvida: será que para o lojista e para o administrador do shopping valeu a pena, com esse movimento, mantendo ali toda a estrutura que é necessária para o funcionamento seguro de uma estrutura como aquela? Com segurança, com estacionamento, com restaurante. Será? Estou colocando isso aqui porque a gente precisa, nesse momento, de muito planejamento para indicar qual é o norte que a gente vai dar, a partir de agora, ao nosso país, que ainda enfrenta a pandemia, e a pandemia hoje é o maior dos nossos problemas e é gigante, mas não é o único, não é o único. Existem problemas que a gente carrega desde sempre e que se agravam agora com a pandemia. Então, essa medida do governo federal de editar a medida provisória 1045, permitindo redução de jornada e salário de até 70%, com compensação parcial, é muito bem-vinda, apesar de ter vindo tarde. É melhor você preservar um emprego e aí dando a esse trabalhador a possibilidade de estabilidade com o mesmo tempo de duração da restrição, ou seja, quem teve jornada reduzida por 3 meses, por exemplo, quando retoma tem 3 meses de estabilidade, do que colocar a pessoa na rua num momento como esse. É melhor, mas demorou, mas é pouco, é pouco. A gente tem que lembrar que, mais uma vez, toda essa estrutura de governo, de judiciário, de congresso, está aqui para nos servir. É uma obviedade o que eu estou dizendo, mas é isso. Está para nos servir, para atender a sociedade da melhor forma possível. É para isso que a gente sustenta essa estrutura toda, que é grande, que é inchada, que é ineficiente, que ainda tem muitas partes que deixaram de ter sentido de existir, mas que está aí para isso. Então, num momento como esse, empresas precisam de ajuda, pessoas precisam de ajuda. É só isso que a gente vai ter? É essa a grande atuação do governo federal em relação ao momento que a gente vive? Cadê o planejamento a partir de agora? O que é que vai ser feito, por exemplo, em relação à miséria, à fome? O que é que vai ser feito? Tanto se falou ano passado sobre a ampliação do Bolsa Família. Aliás,
A discussão parece que foi mais sobre o nome do que sobre o projeto, né? Vai ser Bolsa Verde Amarela, Bolsa Aquilo, renda não sei o quê, renda cidadã, renda... Bem, parou aí a discussão no nome e não saiu do papel. O que mais que a gente está esperando para fazer alguma coisa em relação a isso? A Band fez essa campanha de arrecadação de alimentos com um sucesso enorme, mostrando que, sim, existem pessoas preocupadas em ajudar e muita gente precisando receber. O que a gente recebe em troca? Do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras, daqueles que arrecadam o nosso dinheiro. É pouco ainda. De qualquer forma, é pouco, mas é melhor que nada. A partir de agora, valendo já o programa que permite suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada com compensação dos salários por parte do seguro-desemprego. 8h06. Cláudio Humberto, sempre conosco, direto de Brasília. Tudo bem com você, Cláudio? Bom dia. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia Pedro Campos, bom dia Brasil. Só queria lembrar dois fatores importantes desse destaque que Thaís nos trouxe hoje, que é fundamental, né? São duas coisas. Primeiro, assim, essa coisa está saindo com tanto atraso em razão do orçamento, né? O orçamento, essa medida só pôde ser adotada depois da aprovação do orçamento, levou quase 5 meses para que o orçamento fosse finalmente votado, aprovado e sancionado pelo presidente da República. E outro dado importante é que esse programa, no ano passado, salvou, poupou, preservou 10,2 milhões de empregos no Brasil. Enfim, se não por outra razão, né, olha, só por essa já justifica a retomada desse programa exitoso. O meu, sobretudo num período de pandemia, né, o meu destaque de hoje, eu gostaria de fazer em torno do processo de vacinação no Brasil. Enquanto as confusões se multiplicam, enquanto o noticiário político fica mais animado, algo espalhafatoso também, enfim, enquanto a Libertadores avança, enquanto a vida segue, também segue o programa de vacinação em curso no Brasil. Neste momento, até ontem, o Brasil já vacinou um total de 44.407.402 pessoas. 44 milhões e meio, basicamente, de brasileiros já tomaram doses da vacina. A maioria desse contingente, 30.320.000 em primeira dose, e o restante já também tomaram as 2 doses, né? O restante, o que perfaz aí o total de 44.407.000 doses já aplicadas no nosso país. É bom lembrar alguns fatores que são fundamentais, né, nesse número. Ontem, por exemplo, o Brasil vacinou quase 1.600.000 pessoas. Não foi o melhor dia. O melhor dia foi da semana passada, quando ultrapassou 1.800.000 pessoas. É aquela coisa, se tem vacina, o que não falta é expertise, né, estrutura para aplicá-la. Mas ontem é importante a gente destacar esse número de quase 1.600.000 vacinas aplicadas, porque foram muito frequentes no noticiário, notícias preocupantes para os brasileiros, né, que deixaram muita gente preocupada, achando que havia sem imaginar que havia muito exagero em tudo, alguma fake news sobre a questão da falta de segundas doses de vacina. Só por caprichos do destino, ontem, nessas quase 1.600.000 vacinas aplicadas no Brasil, pela primeira vez foram aplicadas mais segundas doses do que primeiras doses. Ontem o Brasil aplicou 876.848 segundas doses, enquanto as primeiras doses ficaram à volta das 700.000, 699.806. Portanto, assim, isso é uma demonstração de que, ao contrário do que se deixou, ao contrário do que se disse, né, sobre essa questão aí da falta de vacinas ou frustração na entrega de vacinas, que de fato há, não falta vacina para aplicação em segunda dose, né? E isso ficou bastante demonstrado ontem. A gente vem acompanhando esse processo de vacinação através da plataforma independente vacinabrasil.org.
que é interessante as pessoas consultarem. Tem lá tudo sobre os números de vacinação no Brasil e também no estado por estado. O Ministério da Saúde já distribuiu até agora 57.966.218 vacinas, das quais, como eu disse, 44.407.000 foram aplicadas. Portanto, tem ali uma sobra de aproximadamente 13, 14 milhões de doses de vacinas em poder dos estados, que constitui exatamente o estoque necessário para a aplicação das segundas doses. O estado que mais vacina no Brasil, evidentemente, é o estado de São Paulo. Até agora já foram aplicadas na população paulista 11.203.895 vacinas. É um belo número. Quantos países no mundo podem alegar isso, né? Podem alegar que aplicou 11.203.000 vacinas, como aplicou o estado de São Paulo. Deste total, 7.180.000 foram vacinas em primeira dose e o restante, um pouco mais de 4 milhões, em segundas doses. Ontem, na Band News TV, a gente teve a boa notícia que foi divulgada lá pela nossa correspondente, pela Fernanda, que o Reino Unido estava celebrando o fato de haver vacinado, ter aplicado 33 milhões de doses no país. É um belo número, mas o Brasil, como eu disse agora há pouco, já aplicou 11 milhões a mais de vacinas do que o Reino Unido. O Reino Unido que começou a vacinar primeiro do que todo mundo, lá em 13 de dezembro, 35 dias antes do Brasil, mas já percentualmente já vacinou boa parte da população, mas o fato é que o Brasil segue sendo dos países que mais aplicam vacinas no mundo, e somente o Brasil e mais 3 países têm aplicado vacinas acima de 1 milhão de doses por dia. O Reino Unido, por exemplo, nunca conseguiu essa marca, né? Além do Brasil, só Estados Unidos, Índia e China, que são os maiores produtores de imunizantes do planeta. Bom dia, Pedro Campos. Ô, Cláudio Humberto, muito bom dia para você. Eu vou trazer como destaque aqui o que aconteceu ontem com o ministro Paulo Guedes, né? Uma reunião que era fechada, acabou vazando, e os ministros precisam ter um pouco mais de cuidado com esse tipo de situação, né? Se o encontro é fechado lá, o ministro tem a certeza, né, e quer ser sincero ali com os demais integrantes dessa reunião, ele tem todo o direito de fazer isso. Agora, quando vaza uma situação dessa, aí obriga o ministro a vir pedir desculpa. E ele fez muito bem, né, de vir pedir desculpa, porque realmente usou ali um termo que não era o mais adequado. Ele chegou a dizer que o chinês inventou o coronavírus, que as vacinas não têm a mesma qualidade das outras vacinas, algo nesse sentido. Não vamos ficar, é claro, nos debruçando muito sobre esse tema, até porque o ministro veio depois se retratar, dizendo que tinha usado uma imagem infeliz, mas de qualquer forma, isso não é bom, né? E a gente falou muito sobre isso, mas não com o ministro Paulo Guedes. Por isso que eu queria destacar, porque o ministro Paulo Guedes se comporta de uma outra maneira, né? Ele sempre foi a favor da vacina, sempre disse que a vacina que vai ser importante para tirarmos dessa situação em que estamos do ponto de vista da saúde e, consequentemente, do ponto de vista da economia. Sempre foi um defensor da aplicação da vacina, sempre usou máscara. O ministro Paulo Guedes sempre teve essa preocupação. Por isso que chamou a atenção a forma como ele tratou o assunto nessa reunião. E o outro ministro, muito mais próximo do presidente da República, na sala ao lado ali do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, o chefe da Casa Civil, que falou que teve que tomar vacina escondido, que foi a um shopping lá, que está tentando convencer o presidente a receber a dose. É exatamente o retrato dessa reunião. Se tem algo positivo, né, de toda essa divulgação, é exatamente aquilo que nós tínhamos de informação, né? O presidente é cabeça dura, não quer ouvir os seus principais auxiliares, mas os principais auxiliares tentam de todas as formas aí e tem o conhecimento, isso é muito importante, são pessoas que estão próximas ali do presidente, da alta cúpula do governo federal, eles têm a consciência da importância da vacina, né? E justamente a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, por isso que a gente se preocupa, né, com a repercussão que possa ter uma declaração como essa, e também o maior fornecedor de vacinas para o Brasil. Os insumos das vacinas que estão sendo aplicados aqui no Brasil, eles vêm justamente da China. Cuidado, essa prudência, né, é muito importante para que situações como essa não causem aí qualquer tipo de ruído. Não são questões fundamentais que vão acabar com a relação do Brasil,
mas dificultam, podem atrapalhar algum tipo de negociação, né? Eu sempre fui favorável, viu, Cláudio, à preservação dessas reuniões, né? Claro que as autoridades precisam se reunir de forma sigilosa, não há problema nenhum nisso. É preciso ter transparência na divulgação dos gastos, na divulgação das ações, nos esclarecimentos à população. A forma como eles lidam com isso no ambiente privado é muito deles. Mas a partir do momento que isso vaza, e vazou por descuido, né? Vazou ali por algum problema ou uma falta de comunicação, algum problema houve nessa comunicação aí, e certamente... E nunca falta quem grave, né? E nunca falta... por isso que é preciso ter um cuidado com isso. Esse é o ponto, acho, aqui, para que a gente não fique depois tendo que remoer essas histórias que acabam vazando de alguma forma. Porque uma coisa é a informação vazar e ali a gente não vai ter a palavra do ministro. Agora, quando você tem a palavra do ministro, aí tem que acontecer exatamente o que aconteceu ontem com o ministro Paulo Guedes, que volta, né? Para ir a público para se desculpar pelo Pedro, que disse, né? Agora deu um pouquinho de vergonha de ver o ministro se desculpando, hein? Porque claro que dá, né, ficou Thaís? procurando a palavra, veja bem, não foi bem isso, na verdade. Falei, meu Deus, até onde ele vai, não é? E um ministro que tem credibilidade, assim, né? É melhor assim, claro, Cláudio. É melhor que recue, né, do que insistir na declaração infeliz. Esse tipo de afirmação de que o vírus é chinês, foi inventado na China, todo mundo diz nas conversas particulares, em grupos de WhatsApp, enfim, a gente sabe que é isso que as pessoas dizem. Agora, o ministro de Estado, sobretudo da Economia, tão importante que é o ministro Paulo Guedes, não pode falar, não pode abrir essa boca, a não ser se ele quiser, se for irresistível, no banheiro, ele sozinho, né? Aí tudo bem, aí ele pode falar à vontade, mas se tiver um interlocutor, ele tem que evitar isso. Há responsabilidades como ministro que precisam ser observadas, né, Pedro, Thaís? Agora, cá para nós, eu achei ainda mais triste essa história do ministro tomar vacina escondido. Tem Verdade. Santa paciência. Rapaz, que é isso? Por que vai tomar vacina escondido? Para ninguém ver que ele admite que é preciso ser vacinado? É isso? Eu não consigo entender. Para mim pareceu, viu, Cláudio, que ele não queria causar ali um problema com o presidente da República, né? Porque o restante da população tá, né? Pouco se lixando. O ministro, a gente até trouxe aqui, né? Enfim, eu trouxe aqui a informação em primeira mão. O ministro Augusto Heleno, general-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, tomou vacina tranquilamente, se expôs. Perguntaram, posso filmar? Ele foi reconhecido, né? Ele, claro, não tem nenhum problema. Ele não há isso, né? Não há não deveria haver, pelo menos, né, esse tipo de pudor, né? Claro. É um falso pudor. Exatamente, toma a vacina quem quer, a gente tem que respeitar isso, eu sempre fui defensor desse ponto de vista, agora tomar escondido também, aí já é demais, né? Verdade. Como é que ele fez? Ele botou barba, bigode? Botou um óculos escuro, né? Não é? Boné? Como é que ele fez para se esconder, né? Agora eu tô curioso. Agora ele levanta uma questão que é importante. A pessoa, quando ocupa um cargo público, eu vou deixar de lado a questão do exemplo, tá? Eu já desisti disso em relação ao presidente Bolsonaro e virei a página. Agora, a pessoa que ocupa um cargo público tem sim responsabilidade com a sua própria saúde, porque ela é a detentora do cargo máximo no país. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente e vice não viajam no mesmo avião, jamais. É uma questão de Estado. Então, a preservação de saúde colocada... Então, mas a questão de saúde colocada pelo general Luiz Eduardo Ramos, de que o presidente da República tem a obrigação institucional de cuidar da própria saúde se vacinando, é uma questão séria. É uma questão séria. Mas que prevalece não tá sendo sobre o direito em conta. individual dele, de questionar. A pessoa tem que ter Pedro, é uma discussão que a gente pode ir até o inferno com isso. A questão é, o presidente da República fazendo uma campanha, tem anúncio do governo federal em todo canto, dizendo que se vacine, vá lá, tome, estamos fazendo tudo. O presidente tem que tomar a vacina. Ele precisa tomar vacina pelo exemplo, mas esse eu já desisti, mas também por causa da própria saúde. Ele precisa fazer isso, é um compromisso de quem assume um cargo público como esse, de fazer tudo o que é possível para executá-lo até o fim. Se a vacina está disponível e ele já se enquadra na faixa de vacinação, por que não tomar? Por quê? A Thaís trouxe um dado interessante, que é essa regra que há nos Estados Unidos de que o presidente e vice não andam no mesmo avião. Aliás, tem inclusive aviões diferentes. O avião do vice é bem
chinfrim comparado ao Air Force, o Air Force One, que é usado pelo presidente, né, da República. Mas aqui no Brasil também tem essa regra, viu, Thaís? O presidente e o vice nunca viajam no mesmo avião. Aliás, é uma prática que é muito comum também na iniciativa privada. Diretores, assim, chave, nunca viajam juntos, né? Sempre viajam separadamente. Eu conheço casais, e não é apenas um, eu conheço casais que não viajam juntos. Eles não viajam, marido e mulher não viajam juntos, porque se acontecer algum acidente, terá outro para tocar a família, né? Para segurar a peteca da família. Sobretudo quando são pais de filhos ainda menores e tal, né? Mas é uma coisa inquietante. Eu quero estar junto o tempo todo. É isso aí. Cláudio Humberto, tem muito ouvinte falando aí sobre esses assuntos que a gente já trouxe aqui, tem muito mais. Daqui a pouquinho tem entrevista exclusiva aqui no Jornal Gente com o ministro de Minas e Energia. Nós vamos conversar com o ministro Bento Albuquerque hoje aqui no Jornal Gente, claro, sempre contando e aguardando a sua participação. São 8h20. Também estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rede Bandeirantes de Rádio.